Bem-vindos! Eu sou a Bianca. Eu sou a Jéssica. E esse é mais um episódio do Pode Informar. Hoje muito informativo. Sim, tem que prestar bastante atenção, né? Com várias dicas e uma parte da faculdade que a gente pode falar assim, né? Uma parte muito importante. É o que a gente vai falar hoje. E já fazendo linkzinho assim, né? A gente já falou bastante sobre a metodologia da faculdade em si, sobre como são a parte de provas, de pontuação e tudo mais. Então, tem um episódio muito, muito interessante. Vou deixar linkado aqui em cima, pessoal. Sempre quis falar isso. Sobre o nosso episódio explicando a metodologia, como são as provas, as finais. Porque soma bastante, né? Eu acho que você escutar esse até antes, se você ainda não escutou esse episódio da metodologia, seria interessante você escutar até antes desse. Pra porque entender. meio que soma, né? Um vai somando o outro. E aí, aproveitando esse papo sobre a metodologia, a gente veio hoje, no episódio de hoje, contar a nossa experiência com a final de histologia. Cada uma aqui teve uma experiência diferente e acho que cada final que a gente for fazendo, a gente vai tentar trazer pra cá nosso testemunho. Eu sempre confundo com o português e espanhol. Nosso testemunho sobre como foi a final, como funciona. E hoje, né? Hoje a gente escolheu a final de histologia, que é uma final também, assim, muito... É o que eu falo, é uma final pesada, porque a carga de conteúdo de histologia e embriologia é grande, né? Então, assim, requer um pouco mais de tempo para estar estudando, para estar se preparando. Acredito que, em comparação à histologia e embriologia, tem anatomia, que é outra disciplina também que é bem pesada, pelo menos aí do primeiro ano. E então, assim, seria interessante, né, a gente trazer essa experiência para vocês, compartilhar um pouco, deixar algumas dicas, né, porque sempre soma, pra mim sempre soma ouvir assim, sem dúvida. Eu, quando fui fazer a final, eu procurava, assim, o que o pessoal falou, como foi, pra eu ter uma ideia de como vai ser, né, você tira uma base, assim. Então, buscando lá do começo, vamos relembrar o que é uma final. Sim. Bom, aqui na UNLP, creio que na maioria das faculdades aqui na Argentina, a gente não tem só as provas que a gente faz durante o ano. A gente tem os parciais, que são as provas durante o ano. E aí, se você aprovou todos os parciais, você aprovou a matéria. Você está aprovado na matéria. Mas você tem que fazer a final. Porém, sempre tem um mais nessa faculdade. Aí a gente tem que fazer a final. A final é a matéria o conteúdo do ano inteiro, é todo o conteúdo junto, e cada matéria, né, cada matéria, anatomia, histologia, tem uma forma de tomar a final diferente, cada disciplina tem uma final diferente da outra. Então a final seria isso, o conteúdo do ano inteiro, de formas diferentes para cada cátedra, para cada disciplina, desculpa. E aí, na final de isto, a gente tem uma final oral, com o conteúdo do ano inteiro, e ele é tomado por bolichas, ou seja, são 19? 20 bolichas. 20 bolichas, e cada bolicha não é, tipo assim, não é que na bolicha A vai ter, tipo, sei lá, tecido epitelial. Na bolicha B tem, sei lá, tecido conectivo. Não, é tipo assim, numa mesma bolicha tem assuntos diversos de diversos temas de diversos TPs que a gente teve no ano, né? Então a gente entra pra render e eles sorteiam mesmo naquele negocinho de bingo. Eu achei isso muito engraçado. 2 bolichas, de 1 a 20. Uma coisa interessante também que antes mesmo de você tá se preparando, né, para uma final, se você tá conhecendo, né, começou agora conhecendo um pouco da faculdade, dá uma olhadinha, assim, porque na carteleira, se você entrar no site da UNLP, tem lá em sua opção a carteleira, que é geralmente o espaço onde as cátedras, onde as disciplinas encontram para estar colocando notícias oficiais, né, em primeira mão aí. E lá tem explicando direitinho como é cada final. Porque como a Bi falou, as finais elas variam segundo a disciplina. Tem finais que são orais, tem final que é escrita, né? Escrita não, choice, no caso de múltipla escolha. Então, assim, tem final que é isso. Online. Então varia bastante, né? E eu acho que de acordo com isso também vai ser
vai ser baseado aí sua forma de estudo, né? Como estudar para disciplina também vai variar bastante de acordo com como ela vai cobrar aquele exame. Então, isso que é interessante você conhecer, né? Você tem a base nisso do boligeiro, que seria assim como se fosse vários tópicos, né? Vários tópicos. Por exemplo, assim, a gente, como a Bi falou, não é o primeiro tópico um único tema. Não, né? é misturado. E tem vários, por exemplo, aí vai estar falando sobre tecido epitelial, sobre coração, sobre a parte de embriologia. Primeira semana tem vários temas ali dentro daquele. Sim. Né? Então aí você tem que noção que nessas misturas aí tem 20 tópicos, 20 blocozinhos, e aí lá na hora você vai ver qual. Né? Não, e normalmente eles sorteiam 2 e você dependendo do professor, também tem gente que fala que o professor não deixou, mas normalmente você pode escolher uma. Então, dentre as 2, você tem eles, porque assim, você entra na sala, aí eles sorteiam 2 bolichas e você senta com um bolicheiro para esperar um professor te chamar. Então, esse tempo que você tá sentado ali, você pode analisar as 2 bolichas e ver qual você tem mais familiaridade, qual você consegue, sei lá, qual você tá melhor, né? Sim. Os temas que estão ali naquela bolicha. Então, você tem a opção de escolher uma das 2. Óbvio que tem situações que, por exemplo, você não tá indo tão bem na bolicha que você tá. Tem professores que ainda tentam te salvar e vão para outra bolicha e fazem uma pergunta da outra bolicha. Mas é muito raro, eu acho. Não é que é raro, não, falei errado. Não é que seja comum, raro, Mas normalmente eles ficam ali na bolicha que você escolhe. É porque, como eu sempre falo, prova oral, seja o parcial, seja final, 50% é o que você estudou, 50% vai ser lá na hora o professor que te toma, o teu nervosismo, a bolicha que vai te tocar, que você, né, que vai ficar ali no sorteio pra você. E então, assim, tem 50% de cada um, né? Por isso que a gente vê relatos e relatos. Porque vai segundo o professor, vai segundo, tipo, a quantidade de conteúdo que o aluno ali começou a desenvolver. Então, assim, são muitas coisas que acabam somando, né, em um tipo de prova assim. E ainda mais a gente que não tá tão habituado, a gente não tá acostumado com esse, pelo menos a sistema oral, gente, né? assim, não tava, né? Com essa metodologia deles. E acaba, assim, que... né? Com o tempo também você ganha meio que essa prática, porque aqui eles falam, a gente já escutou também bastante de algumas pessoas, né? Que a gente tem que aprender como fazer uma prova oral, não entregar tudo de primeira. Sim. Por exemplo, você pega um conteúdo, tecido epitelial, eles pedem a definição em cima, você começa falando sobre a definição, né? Supondo, né? O que eu me lembro. Bora fazer assim. Começa tecido epitelial. Aí você começa, é um dos 4 tecidos básicos que está composto disso. Então, assim, não entrega logo tudo sobre o conteúdo. Sim. Porque senão não vai ter coisas mais sobre perguntar. E eles vão perguntar coisas finas que a gente fala, né? Sim. Coisas que às vezes... São detalhes que às vezes você não tem. Você sabe o básico pode aprovar? O básico pode aprovar, entendeu? Mas se você entregar tudo só do básico, o que vai ficar? O específico. E aí você fica o específico, a chance de você falar alguma coisa que não seja aquilo é grande, né? Então, assim, pegar essas diquinhas, assim, gente, são muito valiosas. Se a gente fala, é porque muitas vezes a gente queria ter escutado antes, né, sobre isso. E a gente vê que é importante, a cada dia mais a gente está nesse ambiente da faculdade, esse ambiente acadêmico, a gente vai ver que faz sentido. No começo é um bicho de 7 cabeças, pode ser uma prova oral, mas depois a gente vai vendo que não é tão assim. É que eu acho que também tem muito mito, assim, quando eu fui render a primeira vez, eu tinha muito medo, porque todo mundo fala, meu Deus, tal professor, tal professor, tal professor. Gente, eu tenho pra mim que assim... Óbvio, igual a Gé falou, que 50% é o que você estudou, os outros 50% é seu nervosismo, o professor que vai te tomar, a bolicha que vai cair pra você. Então, ali, os outros 50% acaba sendo um pouco de sorte, né? A gente não tem como negar. Porém, se você estudou, assim, independente do professor que você pegue, pode ser que ele esteja num dia de cão, mas se você estudou, 4 você alcança. Óbvio que tem situações, não dá pra gente negar. Mas, assim, não vai depender tanto do professor, entende? Tipo, acho que a gente tem que tirar um pouco isso do professor, porque às vezes, foi uma das coisas que eu aprendi, assim, no ano passado, é tirar um pouco o peso do professor. Porque às vezes, só de você saber que você vai ser tomado por aquele professor, você já
nossa, você já trava. E isso, pra você render uma prova oral, é horrível. Não, também, minha maior experiência que eu tirei do primeiro ano, assim, foi com relação a professor. Porque, assim, o que acontece? Antes mesmo de você entrar na faculdade ou você começar o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, seja que for, sempre fica aqueles professores que são considerados bons e aqueles carrascos, né? Sempre vai ser. Os alunos sempre acabam nomeando esses tipos de professores. E aí, muitas vezes, você acaba escolhendo uma comissão até sem saber, não sei, ou escolher uma comissão mesmo, porque se você for ficar todo o tempo, esse professor aqui não é bom, esse professor não é, a gente não escolhe nenhum. Sim. A real é mesmo essa, né? Verdade. E eu acabei caindo na anatomia de um professor que era conhecido como um professor, assim, um pouco detalhista, né? Tinha essa fama. Então, antes mesmo de eu ir até, olha que eu estudava, mas o que acontecia? Antes mesmo de eu chegar lá, eu via que era ele. Sim. Esqueci de tudo. Até meu nome, gente, eu esquecia. Por quê? Porque eu já criou na minha mente, sim, mesmo sem querer, que aquele não. Eu não vou conseguir aprovar com aquele professor. Por quê? Porque aquele professor é carrasco, é difícil, então não vai me aprovar. Sendo que, na verdade, não é nada disso, sabe? Depois, ouvindo, outras pessoas conseguiram, assim, tipo, aprovar com ele tranquilamente, eu vi que não era impossível, que dava pra fazer. Então, depois que eu tive essa experiência no primeiro ano, eu sempre deixei, assim, não, essa parte de professor não me afetar tanto. Sim. A gente tem que estudar, seja para qual for o professor. Exato. Eu sei que tem casos que a gente já ouviu, muitos relatos que alguns professores são injustos até com alguns, sim, alunos, e isso acontece mesmo, a gente está aqui exposto a isso, mas é estudar visando, seja o professor mais tranquilo até o professor mais, sabe, que gosta de tomar o mais específico. A gente tem que estudar nesses dois níveis, né? E saber que se você estudou, se sente bem, é o que muitas pessoas falam. Você vai fazer uma final, você tem que ter mais ou menos 70% das bolijas bem ali. Você saber falar, pelo menos o básico, do conteúdo. Eu tiro até uma outra dica: se você você for fazer uma final e você não conseguiu repassar tanto, assim, por exemplo, 70% das bolijas, e você tem mais tempo de fazer isso, então repense se você realmente vai para aquela feita, vai se apresentar naquela data, ou se você, ganhando mais uma semana, mais 15 dias de estudo, você consegue se preparar melhor e se sentir melhor para fazer a prova, né? Eu acho que foi até não sei se a gente já comentou sobre isso em algum outro episódio, mas foi uma coisa que eu também aprendi, que muita gente fala, o que você sabe, vai, não perde a feita, não sei o que, se apresenta, porque pode ser aprovado, mas se você não aprovar, você vai você vai saber como que funciona. E pra mim isso não funcionou, porque quando eu me apresento, eu quero ter a certeza que eu vou e que eu sei o conteúdo, porque, gente, é muito chato um professor te perguntar e você falar, não sei, não sei, então você travar. Então, assim, às vezes realmente vale a pena você não se apresentar na feita e ir na outra com o conteúdo mais em dia, com você se sentindo mais seguro. Então, se sentir seguro já é meio caminho andado. Então, e às vezes se você vai sem se sentir seguro, sem estar com pelo menos 70% do conteúdo pronto, você perde uma feita, fica frustrado, aí pode criar um medo porque você não aprovou e já sabe que é difícil. Então, tipo assim, vá se sentindo preparado, não caia nessa de, não perca a feita, vai, porque pode acontecer que sim, não caiam nessa. Se você se sente assim, você tem que estar bem, pelo menos confiante, né? A gente tem que estar. A real mesmo é essa. Depois de um tempo, a gente acaba nos conhecendo. Sim. A gente sabe assim, não, se eu estudar mais uma semana, eu consigo. Sim. Sabe? Se eu conseguir estudar 15 dias, eu sei que eu consigo. Por quê? Porque eu ainda preciso fortalecer, eu preciso rever algumas coisas, sabe? Pra me sentir melhor. Essa parte da confiança soma muito, gente. Realmente, pra mim, é frustrante, tanto por exemplo, pra mim, quanto eu imagino pro professor, se ele perguntar alguma coisa, eu falar assim que eu não lembro. Até porque, parando pra pensar, a gente vai lidar com vidas, né? Então, assim, é complicado a gente chegar lá na hora e falar, eu não lembro, eu não sei. Né? Você pode querer, assim, pode ser um pouco pesado, mas
tipo, uma vida, né? Sim. Que tá ali, você deixar de ajudar, você deixar até de salvar, assim, por uma questão desse tipo. Então, por isso que com o tempo a gente passa a reconhecer que a gente precisa dar o nosso esforço. Cada um aprende no seu tempo. Isso é fato. Sim. Não tem como falar. Cada um aprende no seu tempo, da sua maneira. Tem que respeitar isso. Mas é saber também reconhecer que temos que dar o nosso melhor. Todos Sim. os dias, né? Agora, passando para o ponto, como a gente se preparou para a prova, né? Como a gente estudou, como a gente levou. Eu estudei com alguém e eu acho que essa é uma das dicas que a gente vai dar aqui, que é uma dica que realmente vale ouro e que no começo a gente até fica, ai não, mas eu sei estudar sozinho. Gente, estudar com alguém é tipo assim, vai ser 50% do seu caminho para aprovar. Porque vale ouro, assim, realmente, você precisa estudar com alguém, não tem como. Uma prova oral você precisa estudar com alguém, porque você fala, a outra pessoa te escuta e fala, ó, essa parte não ficou tão bem explicado, te dá uma dica a outra pessoa, ou então você escuta a outra pessoa falando e pensa, nossa, essa parte aqui é legal de falar e eu não sabia. Então, assim, é uma troca muito boa. Eu fui preparar minha final e eu não conhecia ninguém que ia fazer final disto. Assim, das minhas amigas. Mas eu lembrava que em uma festa eu conheci uma menina que falou que ia fazer final. Aí, ó, tá vendo como também às vezes é importante na festa? É pro estudo. É em prol do estudo, sim. Claro, em prol do estudo. A gente vai em festa com moderação, tá? Então eu lembrava que tinha essa menina que me falou que também ia fazer final disto. Mas assim, eu conheci ela nessa festa, depois nunca mais falei com ela. E aí, uns dias antes, ela postou, assim, tava chegando perto da fecha que eu queria render. E ela postou que tava fazendo final, tava estudando pra final de isto, no History. Aí eu falei, vou chamar ela. Aí eu mandei mensagem pra ela no Insta, eu falei, oi, você ainda vai fazer final de isto? Tô procurando alguém pra repassar. Ou seja, não conhecia a pessoa, mas eu sabia da necessidade de repassar com alguém. Aí fui atrás dela, ela falou que precisava repassar com alguém. Repassei com alguém. Gente, nossa, outra coisa, mas assim, antes disso, a minha cursada de Histo e Embro foi muito ruim. Foi muito ruim, porque é uma matéria muito grande, então eu vi bastante até sobre isto, mas Embro, nossa, eles não deram quase nada. Então, assim, eu tive a necessidade de ver todos os vídeos da cátedra de novo. Eu vi todos, assim. E como a minha prioridade era fazer a final de isto, eu peguei desde janeiro e fiquei estudando só para isto. Revi todos os vídeos da cátedra, fiz meus resumos sobre cada tema. Então, quando chegou, 2 semanas antes da fecha que a gente queria ir, que eu chamei ela para repassar, a gente organizou em 2 semanas só repasso. Então, assim, não era que eu ia ver o tema naquele dia, não, era repasso, porque os meus resumos já estavam feitos, os vídeos já estavam vistos. Então, não estudei por nenhum outro lugar, não comprei curso, realmente fui pela cátedra, porque essa é uma dica que eu particularmente dou. Eles cobram o que tá no vídeo da cátedra, gente. Não tentem estudar por outro lugar. Obviamente, quem tem dificuldade pode tentar, obviamente. Mas, assim, eles cobram o que tá no vídeo da cátedra. E os vídeos são muito bons, não sim. são ruins. Então, eu vi todos os vídeos, chegou na hora de repassar. Um dia antes, amanhã a gente vai passar tecido epitelial. Um dia antes eu li os meus resumos, treinava como eu ia falar. E chegava no dia seguinte, a gente fazia por videochamada, eu explicava pra ela, ela explicava pra mim. E assim foi, durante 2 semanas. E o bom de você estar com alguém é porque, por exemplo, às vezes na prova, a professora me fez uma pergunta que eu lembrava que a minha amiga tinha me contado. Então, Isso assim, a gente realmente trocou, como fala? Conhecimento. E isso foi, nossa, eu sinceramente, hoje a gente fala uma pra outra, que eu acho que se não fosse ela, eu não teria aprovado, se não fosse eu, ela não teria aprovado, porque aconteceu nas 2 provas, que a professora perguntou coisa que eu lembrava que ela que tinha me falado, e na hora da prova dela também a professora perguntou pra ela coisas que ela lembrava que eu tinha falado. Então, a minha experiência de como estudar foi essa: vídeo da cátedra, resumo e repasso. Repasso mesmo, gente. Não é repasso meia boca, é repasso de verdade. Não, sem dúvida. Eu também fui muito por essa pegada aí, né? Tinha uma amiga que a gente já tava estudando juntas, né, para outras disciplinas. E aí a gente falou, bora, vamos estudar para final. E como ela tinha feito histologia online, né, histologia e embriologia, ela cursou online.
E eu cursei presencial. Então, tipo assim, eu via que ela tinha muita dificuldade, porque online é de uma maneira, Sim, né? Acaba sendo... online e foi, gente, uó. E aí, como eu tinha já mais ou menos, né, a ideia de como foi na aula, tinha um conhecimento, assim, um pouco mais fresco também, porque ela tinha cursado no ano anterior. Aí a gente somou, né? Assim, vamos estudar, vamos sentar para poder estudar. E foi muito também nessa pegada aí. Eu tava muito preocupada em preciso procurar um grupo de um curso de apoio e tudo mais. Aí a Bia até me deu essa dica, olha, foca nos vídeos da cátedra. Sim. Não o guia de leitura, né? Em todo o material que eles disponibilizam. E como a minha realidade era essa, eu não podia comprar um curso, eu falei, não, bora aqui, bora beber dessa fonte que já tá, né, dada pra tudo certinho pra nós. Então, assim, eu vi também várias vezes os vídeos da cátedra, o guia de leitura, eu lia, respondia as perguntas, que tem muitas perguntas dentro do guia, né? E são as perguntas, gente, que eles realmente fazem às vezes. Sim. São as perguntas que eles fazem. E às vezes a gente ignora, né? Vocês vão pegar, dá uma olhadinha no guia de leitura, que tem lá, às vezes, por exemplo, a gente tá vendo a parte de sangue, né? Aí eles perguntam lá, as plaquetas. As plaquetas são células? A típica pergunta, típico. Entendeu? Então são essas perguntas, assim, que às vezes eles fazem, eles partem daí. Muitas vezes eles partem disso. Não, sinceramente, aí, né? Agora, esse de plaquetas, eu tive 2 experiências que eles sim, realmente perguntaram isso na final, assim, que eu escutando as pessoas tomando do lado, e a galera erra, porque, gente, plaqueta não é célula. Só pra, né? Dê uma olhadinha nisso, é uma boa pergunta, viu, pra final, porque partir, né, desse princípio, e às vezes são perguntas, assim até são básicas, né, básicas, se for parar pra pensar, é uma pergunta básica, porque muitas vezes a gente ignora mesmo, assim, passa. Mas dá uma olhadinha nessas perguntas, é uma das dicas até que fica. E estudar com alguém. Estudar com alguém, eu falo, nessa faculdade, uma prova oral não se estuda sozinha. Não. Assim, até dá, eu sou o tipo de pessoa que amo falar pra mim mesma, assim. Eu treino antes, eu faço treinamento comigo. Eu também. E aí, depois que eu faço treinamento comigo, eu sei que eu me sinto, sabe, tô ali confiante com o tema. Aí eu já me sinto melhor em repassar com alguém. Mas sempre tem que repassar com alguém. Às vezes até eu não tô nem com o tema tanto assim, não me sinto nem tão confiante. Mas aí o que é interessante, se a sua companheira ou companheiro, enfim, tiver... Porque geralmente a gente se identifica com alguns temas, né? Pelo menos eu tenho isso. Às vezes eu gosto desse tema aqui que eu viajo, eu faço relação, eu coloco no meu dia a dia. Já tem outros temas assim que eu estudo porque tem que saber, né? Mas não é uma escolha. Por exemplo, quando eu tava estudando com a minha amiga... eu amei rim. Eu fiquei apaixonada e eu sabia cada detalhe de rim. E ela odiava, e ela tava insegura nesse tema. Então, muita coisa eu expliquei pra ela. Assim como, por exemplo, outro tema eu não gostava. E ela, tipo, sangue eu não gostava tanto. E ela que era apaixonada, e ela que me explicava muita coisa. Então, é uma troca, literalmente. E é interessante, porque no momento lá da prova, às vezes você lembra. Muitas vezes você lembra, na verdade. E aí... é uma das coisas, né? Você tá estudando, assim, você tá treinando. E outra coisa, gente, pratiquem o espanhol. A gente tá sempre falando isso aqui, pratiquem o espanhol. Muitas vezes você tá estudando, tudo bem, com sua amiga, sabe, em porque, né, brasileira. Por exemplo, a gente repassava em português, porque era mais rápido. Mas você tem que saber falar o espanhol, gente. Isso. No meu caso, eu já repassei com uma amiga hispanohablante, né, uma argentina. E isso também me ajudou muito. Apesar de que eu passei um perrengue, que fica pro final. Mas, enfim, me ajudou bastante pra vida assim mesmo, sabe? Até o falar rápido, porque a gente ficava... O argentino, ele fala um pouco rápido, né? E às vezes eu me empolgava assim também, estudando com ela, e aí eu acabei aprendendo também a falar rápido, né? Então, isso também me ajudou bastante nessa parte da prática, né? Do idioma. E... repassar. Eu repassei muito. Nossa, eu não sei nem quantas vezes eu repassei o tema. Eu já... nossa, gente. Mas assim, muito. outra coisa que eu falei, gente, eu assisti o vídeo, não é só assistir, gente, não é como que fala? Que tem o passivo e o ativo. Gente, não sejam passivas assistindo o vídeo. Façam anotações. Sem dúvida. Eu gosto muito de fazer a transcrição da aula, então eu fazia a transcrição, depois eu fazia o meu resumo, grifava as partes importantes, assim, pra dar o destaque. Não sejam passivas assistindo o vídeo, porque o tanto de conteúdo que você vai reter é muito pouco só assistindo. Façam anotações, isso é essencial.
E se possível, ver até o vídeo 2 vezes, assim, sabe? No segundo, ver numa velocidade mais rápida. Eu gosto de fazer muito isso. Ver o primeiro pra você conseguir absorver o tema. Aí depois, tipo, eu faço algumas anotações. E aí eu vejo o segundo pra eu... Tipo, algumas coisas até... o professor vai falar sobre isso. Isso, é isso, entendeu? Eu vou acompanhando o professor vai falando sobre aquilo. Aí eu... Isso, para o meu cérebro entender, né? Sim. E aí, é interessante, é uma dica também. Mas a gente vai estar voltando aqui depois nessa parte, né? A gente vai estar trazendo aqui para vocês sobre algumas formas de estudo, como a gente escolhe para estudar. Eu acho que é um tema também muito interessante, ainda mais nós brasileiros que saímos de um ambiente diferente, né? E então foi basicamente assim, como foi que eu estudei para final, e eu acredito que assim eu vou continuar, né? Foi uma forma que deu certo. Porque uma parte das coisas também é descobrir como funciona pra você, né? Sim. Então, uma parte do estudo é descobrir o que funciona pra você. Porque assim, tem vários métodos prontos, mas eu, assim, não me identifico tanto. E tá tudo bem. Eu acho que é porque eu já me tentei enquadrar muito nisso, né? Sim. Mas, enfim, conversa para outro episódio. Agora, voltando pra isso... agora realmente nosso testemunho. Nosso testemunho. Eu não sei, testemunho. Sim. Algumas palavras se perdem, gente. Sim, nossa. Enfim. Bom, pra mim, eu entrei. Primeiro que foi. Isso é uma coisa que acontece muito. Histologia vai muita gente render. Nossa. Então, tipo, às vezes, por exemplo, você tem que ir no primeiro dia pra bater presença, mas às vezes você só vai render no segundo, no terceiro dia. Por sorte, não, o meu eu cheguei, bati presença e era por número de legarro, e o meu legarro ficou pro dia seguinte. Então eu fiquei lá até meio-dia, até eles fazerem a contabilização de quantas pessoas foram e deram presença, e depois eles já distribuíram em 3 dias. E aí o meu foi no segundo dia, eu fiquei um pouco decepcionada, tive que controlar um pouco a ansiedade, porque chega uma hora que você já estudou tanto que você não tem mais o que estudar, você já fica tipo assim, nossa, eu já não aguento mais. E você quer sim ou sim fazer a prova. Tipo, você quer fazer a prova hoje, sabe? Então, enfim, controlei a ansiedade, aí fui pro dia seguinte. Por sorte, a minha amiga também ficou pro dia seguinte, então a gente foi pra render no mesmo dia. E eu entrei, aí fizeram um sorteio das 2 bolichas. Pra mim foi a bolicha 2 e a bolicha 9. E eu escolhi a bolicha 9, porque eu tinha... Na 9 tinha irrigação de rim, que é um tema que eu gostava. Tinha medula? Não. Placenta. Não, tinha irrigação também de como funcionava a irrigação do embrião, que era aí ela me puxou um pouco sobre a placenta, e também tinha gânglio linfático, gânglio linfático, a bolicha 9. Então eram assuntos que eu gostava, a parte de placenta do embrião, o gânglio e o rim, eram assuntos que eu tinha mais, né, que eu sabia mais sobre isso. Né, pra tá falando. Exato, aí eu escolhi a bolicha 9. A professora já foi direto pra gânglio, porque, gente, se tem uma coisa que é importante, é essa parte sobre órgãos linfáticos. Nossa. Eles se tem na bolicha, eles não vão tem direto como ir pra final isso. De histologia e embriologia sem repassar bem essa parte. Então, assim, ela foi direto pra gânglio, aí eu comecei, né? Um órgão tal. Aí, quando eu percebi que eu tava falando muito, isso que a Jé falou no começo sobre você não dar tudo que você sabe, eu já me toquei e falei assim, eu vou parar por aqui, porque eu sei que uma próxima pergunta eu ainda posso saber. Então, eu realmente parei, assim, eu tava falando e parei, porque eu sabia que eu tava entregando muito. E é uma coisa que você realmente sente na hora, assim, que você tá falando, você percebe, nossa, tô falando muito. Aí ela já parou, quando eu parei de falar, ela me fez umas perguntas muito básicas, porque eu acho que como ela viu que eu tava fluindo no assunto, isso é uma coisa que acontece muito, o professor vê quando você sabe. O professor consegue sentir quando você realmente sabe do assunto, então ele faz perguntas básicas ou então já vai para outro tema. É uma coisa que acontece bastante em outras matérias também. E aí ela me fez perguntas básicas, por exemplo, qual o formato do gânglio, quais são as capas. Aí eu falei, aí uma pergunta até que ela me fez relacionar foi qual era o sistema linfático ali dentro, as vias linfáticas, se era um sistema imune primário ou secundário. E aí eu lembrei que era secundário e graças a Deus foi graças à minha amiga, porque eu não lembrava, que ela tinha me falado isso, tipo, 10 minutos antes de eu entrar pra prova. Aí ela me perguntou isso, fez eu relacionar com o linfático.
Daí ela me perguntou quantas vias eferentes saem do gânglio. Aí eu não lembrava, eu lembrava que era uma aferente, mas eu não lembrava quantos que eram eferentes. Aí eu chutei 2, e aí ela falou não, que eram várias, inúmeras. Mas aí daí ela já partiu pra irrigação do embrião. Aí ela me perguntou quais eram as capas que formavam até formar a placenta. E aí eu sabia, teve uma hora até que eu travei um pouquinho, aí eu respirei fundo. Foi uma das coisas que eu lembrava, gente, oxigenar o cérebro, respira fundo, toma o seu tempo pra lembrar. E aí eu respirei fundo, lembrei, falei pra ela quais eram as capas. Daí ela já partiu pra cerebelo, que era uma das coisas que tinha na bolicha. Me perguntou quais eram as capas do cerebelo, eu falei. Do cerebelo não tem mais o que perguntar, que eram só as capas. Geralmente é só isso mesmo. E aí, acabou. Gente, foi tipo 10 minutos, ela me deixou muito confortável. Infelizmente, eu não lembro o nome dela, mas ela me deixou muito confortável. Algumas coisas assim que ela me perguntava e eu não entendia tão bem, ela pegava um papel e desenhava, tipo, isso aqui, ó. O que é? O que tem nessa parte? E aí eu respondia, mas assim, ela me fez perguntas básicas, porque no começo eu já fui falando muito. Então ela me fez perguntas básicas e, gente, eu provei com 9. Foi tipo assim, na hora que ela me falou 9, eu falei, quê? Até ela falou, parabéns. Tipo, acho que eu fiquei tão surpresa porque eu não esperava, eu tava com muito medo, era a minha última chance, porque eu já tinha rendido 2 vezes. Até uma coisa, gente, não desistam. E foi, a Gé falou, que eu ia estudar pelo curso, e a Bi me falou, por que eu dei a dica do estudem pela cátedra? Porque eu estudei por um curso bem famoso, que tem aqui, nas primeiras fechas, e o que eles me davam não era o suficiente para ir para a prova. Obviamente, que faltou estudo da minha parte, faltou. Mas assim, o conteúdo que eles dão, em comparação com o conteúdo que você tem que tá ali à sua disposição pela cátedra, não tem nem comparação, gente, é muito melhor. E os vídeos da cátedra são bons, a gente tem medo. Sim. Então, quando eu estudei pelo vídeo da cátedra, tirei um 9, tipo, e assim, mas obviamente, foram 3 meses de preparação, gente, eu estudei 3 meses, mas foi muito tranquilo. Eu dei a sorte também de cair uma boliche que eu tinha muita compatibilidade, eu sabia, tava segura. Mas, enfim, foi muito tranquilo e me tirou, assim, um pouco do medo, porque como eu tinha rendido 2 vezes e tinha reprovado, e foi logo no começo, assim, a primeira vez me perguntou um dos gânglios, um dos órgãos linfáticos também, e eu já não sabia, já travei, e o professor falou, sem isso você não tem como. Que é um do tema mais importante que a gente falou, né? E aí já reprovei tipo assim, nos primeiros 2 minutos de prova. E o segundo eu fui, e aí ele me perguntou ciclo ovárico, e eu travei também um pouco, eu lembrava, mas foi um tema que eu tinha ficado com dúvida. Eu fui pra prova com dúvida nesse tema, ele até me explicou depois. Ele realmente me explicou, falou, tem isso aqui, é isso aqui, não sei o quê. Então, assim, eu reprovei sabendo que me faltava conteúdo. Na segunda vez foi mais tranquilo, porque eu tinha estudado? Tinha. Mas aí o professor falou, olha, você sabe o assunto, você precisa organizar seu pensamento e você precisa estudar com alguém. E até então eu não tinha estudado com alguém. Então, assim, ele me tranquilizou, falou, você sabe, você só precisa organizar o seu pensamento e repassa com alguém. Aí ele me explicou a parte que eu tinha travado, porque ele tinha me feito umas perguntas antes que eu sabia responder. Mas eu realmente travei em ciclo ovárico. Então, assim... quando eu fui realmente me sentindo, eu senti a diferença de, na última fecha, realmente me sentindo preparada. Eu tinha confiança que se eu reprovasse, não foi por falta de estudo meu, foi porque pode acontecer. Os outros 50% de sorte, às vezes, não era o meu dia. Mas eu sabia que não ia ser por falta de estudo, porque eu tava segura. Então eu senti a diferença de me sentindo insegura e me sentindo segura. E me sentindo segura já foi meio caminho andado, sem dúvida. O que eu acho interessante também, né, nesse seu relato é essa parte que eu acredito que seja importante para as pessoas falarem isso. Aqui a gente tem 3 oportunidades. E às vezes as pessoas acham assim, que vê de fora, acha, nossa, 3 oportunidades, vai ser impossível a pessoa não passar. Não né? é impossível. Falando que, tipo assim, não, 3 oportunidades muita, a pessoa nossa. tem.
Mas se tem 3, é o que eu falo, gente, se tem 3 oportunidades é porque eles viram, a faculdade tem uma noção que às vezes você precisa das 3 possibilidades para passar. E fora, né? Principalmente eu acho também pra gente que não tem essa vivência da prova oral, eu fui a primeira FET sem saber como funcionava. Então, eu fui tirando a experiência, assim, entendendo como funcionava pra chegar na última eu estar segura. Por isso que é bom, assim, beber de várias fontes, pesquisar mesmo, né? Porque eu, assim, já tinha mais ou menos um ano... Assim, óbvio que você trabalha em cima de algo que é inseguro, mas eu, pelo menos, já tinha uma noção de como era, né? Quando eu fui. Então, assim, eu fui... Tinha muita gente, 800 pessoas para poder fazer. Gente, é muita gente. E eles dividiram por letra do sobrenome, né? Então, eles dividiram. E... No meu dia, no caso, eles não falaram assim, até as 12 vai tal, a gente vai chegar até as 12 ou até o final do dia com tal, né? Eles deixaram correr durante todo o dia, né? Então, várias pessoas também ficaram para o outro dia, né? Então, porque assim, como é um pré-requisito, né, para cursar outras disciplinas, Sim. Então por isso que é muita gente fazendo, né? A faculdade já é um montão, como eles falam. E aí, para poder, dessas últimas datas de prova, acaba sendo muita gente. E então, pelo meu apelido, o meu sobrenome, né, no caso, começar com C, então eu fiquei, né, para o primeiro dia de prova. E aí eu fui, né, chamada, isso mais ou menos às 12, eu cheguei às 7h30 para 8 horas da manhã e eu fui fazer a prova às 12. Então, pro meu primeiro ponto foi trabalhar com minha ansiedade, porque eu sou um tipo de pessoa ansiosa, né? E às vezes não, minha ansiedade acaba atrapalhando, assim, o meu conhecimento, né? O fato, eu estudei, mas como eu fico muito ansiosa, muito nervosa ali, preocupada com a situação, às vezes eu começo a esquecer. Então, uma das coisas que eu aprendi agora, né, a fazer, depois de algumas experiências com prova oral e tudo mais, porque uma das coisas que os professores falavam você sabe, mas você precisa organizar a ideia. Bem Sim, isso. Eles sempre falam E eu acho que a organização da ideia vem muito também desse nervosismo que a gente fica. Então, uma das coisas que eu trabalhei agora, né, que eu trabalhei na final de histologia, foi... calma, bora tentar acalmar, bora tentar, assim, repassar. Olha que eu nem gostava muito, né? Nem gosto muito de repassar antes de prova. Mas eu ficava repassando com o que eu já tinha na minha mente. Eu não gosto de pegar coisa nova, coisa que eu já não vi, não vou ver mais, Sim. né? Então eu comecei ali a trabalhar isso na minha mente. Você sabe, você estudou pra isso. Então trabalhando mesmo ali, ó. Esse foi... Acredito que pra mim foi muito importante. E é uma coisa, assim, que eu levo pra vida. Trabalhar isso, você sabe, você estudou pra isso, e se não for dessa vez, vai ser da outra, sabe? Tentando colocar isso também ali pra mim. E então, quando eu fui, né, fazer, eu fiquei com a bolija, sorteou a bolija 8 e a bolija 14, se eu não me engano. A 8 eu lembro bem porque foi a que eu escolhi. E aí... tem esse tempinho, né? O tempinho da gente sentar e mais ou menos ver. É bom levar o boligeiro impresso pra você ter, né? Dar tempo de você olhar, ter uma noção do que você se identifica mais, você lembra mais. E aí eu escolhi a bolija 8. E a bolija 8 tem o quê? Órgãos linfóides. Tem dois... Não, tem um órgão linfóide, que no caso seria o timo, né? E o professor começou daí. E ele começou, né, explicando, eu também me empolguei muito. Começam com órgãos linfáticos. Ele pediu pra desenhar, eu falar de burra, Então é uma das coisas, gente, que você, assim, não se assuste, porque eu não tinha tanta noção de que ele pedia pra desenhar. Eles pediam pra desenhar, eu soube um pouco disso lá na hora, né, mas eu falei, seja o que Deus quiser. É isso. Então, assim, ele pediu pra eu desenhar o timo. Primeiro, ele pediu pra eu contextualizar tudo, né? Perguntar onde é que tá localizado, qual o tipo de órgão linfóide é. Aí, ele perguntou a definição, porque a gente vai ter o primário e o secundário. O que é o primário, o que faz o primário, o que faz o secundário, né? Quais são os tipos de órgão, exemplificar tudo. Aí depois ele entrou na histologia mesmo do timo. Então, assim, desenhando, ele fez até uma relação, por exemplo, assim, falou que como o timo, e é uma coisa que ele falou que é interessante para nós, estudantes de medicina, fazer, é relacionar, porque a medicina tudo é relação. E realmente, parando pra pensar assim, dá pra relacionar muita coisa. Aí ele fez eu relacionar que o timo é como se fosse assim, a parede, né? A parede vai ter uma sala, tem várias salas, várias salas. Aí vai ter a sala, na parede, a parede da sala vai ser o tabique, e dentro o espaço da sala vai ser os lobulídeos tímico. Aí ele falou que o corredor
da sala seria como se fosse a médula, ou seja, o espaço em comum entre os lobulígeos. E foi bem interessante, assim, porque ele fazia pergunta, ele dava tempo, tipo, eu ficava pensando, assim, né? Então ele fez... Foi bem interessante essa parte, assim, dele relacionar. Aí depois de tudo de timo, a gente partiu para tireoides. Ele perguntou também a definição, onde está localizado, a hormona que secreta, o que faz essa hormona. Então ele fez relacionar, assim, sabe? Sobre um pouco da parte de osso. Ele fez relacionar. E aí a gente só ficou nesses 2 temas. E fora, assim, foi interessante, mas passei também por um perrengue bem, assim, engraçado na situação. Mas eu fiquei feliz, assim, porque eu sabia explicar, sabe? Eu fiquei feliz porque eu sabia explicar. Mas esse perrengue que acabou, assim, sabe, me deixando um pouco... diminuindo um pouco meus pontos. Mas eu já me senti muito bem pelo fato de, assim, de conseguir. Sempre quando a gente consegue fazer uma final, é como se fosse um peso, gente, que a gente tira. Porque a final ela é mais maçante. Não que a parcial também a gente não fique. A gente fica feliz com tudo. Mas a final ela é mais maçante, porque requer mais conteúdo e tudo mais. Então, depois que a gente faz, a gente passa, nossa, é um alívio pra alma, né? Mas é bem interessante, assim, né? Se sentir preparada foi uma das coisas também que eu visava muito. Ó, agora eu não vou nessa feita, eu vou na próxima, porque eu sei que a próxima eu vou estar melhor. Sim. E assim foi, né? Se você se sentir bem, repassar bastante, ter essa noção das boligens, foi uma das coisas que eu fiz também, repassar por bolija. Eu repassei tanto o repasso por conteúdo, quanto o repasso por bolija, pra ter uma noção dos conteúdos da bolija, sabe? Tipo assim, pegar um tema e começar a falar sobre aquele tema. O que poderia perguntar sobre esse tema? É uma das dicas também que fica. Eu acho que é interessante. E foi uma coisa até que é diferente, porque a Jé estudou por bolicha, e eu e a minha amiga, a gente decidiu não repassar por bolicha e repassar por tema. Então, a gente repassou por temas. No último ou no penúltimo dia, assim, a gente deu uma olhada... Não no último, foi uns dias antes, sim, porque a gente tava ansiosa. Mas uns dias antes, a gente deu uma olhada no bolicheiro, aí a gente pegava, tipo assim, na bolicha 2 tem A, B, C, D, digamos. Aí eu via, o D não sei tanto. Aí eu dava uma repassada no tema, nessa parte do tema. Mas a gente não estudou por bolicha, a gente estudou por tema. E aí é diferente porque a Jé estudou pelo bolicheiro. Então, é uma das coisas que a gente fala aqui, é aprender como funciona pra você. Saber, né, de acordo. Mas, assim, basicamente foi isso, assim, né? Eu acho que nossa experiência deu pra, né, contar bastante, deu pra compartilhar como foi, as dicas. E foi basicamente, né? Agora acho que chegou o momento final, aquela parte onde a gente conta um perrengue da semana, um perrengue da nossa vida aqui. E o perrengue da Jé eu acho que merece uma atenção especial. Não, gente, eu com provas finais, cada perrengue assim, mas é isso, né? A gente agradece. É isso, obrigado, universo. Gratidão. E aí, eu fui fazer a prova. E eu fui fazer a prova antes mesmo de ser com esse professor, eu já percebi algo, né? Disto, sim. Essa final. Antes de fazer, eu já tava percebendo que com esse professor, tinha uma menina lá, né? Tinha uma aluna. E com essa aluna tava muito perto, a cadeira, assim, tipo, um do lado do outro. Aí eu não entendi, né? Eu já não entendi, eu olhei assim, mas eu não sabia até então o que eu ia fazer com ele, porque vai de acordo, tipo, o que as pessoas... Liberando. Isso, vai liberando. Aí tá, tudo bem, eu sentada na cadeira, fiquei olhando lá a bolija. Aí quando ele me chamou. Aí quando ele me chamou, a gente começou, né? Ele falou a bolija que eu queria, eu falei que é a 8. Aí ele, por onde a gente começa? Aí ele demorou um pouquinho assim, ele falou, timo. Aí começou, mas gente, estranho porque ele não tava ouvindo. Ele falou, né, eu não te escuto. Aí eu falava assim, eu literalmente assim, do lado do ouvidinho dele, eu já tava desconfortável. Eu já tava sem graça, porque tipo, eu no ouvido assim dele, e eu falando e tal. Aí ele às vezes ele até ria, ele dava um sorriso assim, tipo, não, eu te entendo, eu sei o que você quer falar, mas às vezes eu não sei, eu não... Aí ele começou a falar dos brasileiros, às vezes os brasileiros vêm aqui, não dá pra entender direito, vocês têm que praticar. Eu até entendo o que você quer falar, mas às vezes assim, eu tenho que, sabe, fazer um esforço pra tentar entender. Aí, gente, e tinha horas que ele não entendia, eu tive que gritar, literalmente, sabe, na parte do lobo lixo mesmo. Eu gritei, nem olhei pro lado, nem vi se alguém me viu. Foi tipo assim, sabe, nem vi. E aí eu falei, lobo lixo, não sei o quê. Porque, gente, eu sabia que aquilo ali, eu tava com medo disso tirar meu ponto, sabe? Sim. E aí...
E depois eu fiquei me sentindo mal, porque ele falou assim, não, você tem que praticar mais e tudo mais. Eu tava feliz porque eu tinha provado, mas eu saí meio assim, gente, e eu tava com as amigas, sabe, tipo, uma amiga argentina, uma amiga da Colômbia, e aí eu tava super falando, né? Falando espanhol, achando que eu tava no chão, achando que eu tava ali já, hispanohablante. Nata. E aí, quando eu cheguei lá e ele falou isso, eu fiquei feliz. Ó, eu saí aliviada, chorando, porque tinha provado, né? Eu tava muito cansada de estudar. E aí, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, gente, eu não sei falar. E eu perguntando para as meninas, não, você sabe, a gente entende bem. Eu fiquei muito mal por essa parte, eu fiquei. Mas depois conversando com outras amigas, não foi só comigo. Acho que ele não escuta, até quem fala que é hispanohablante, ele não escuta bem. Esse professor, ele não escuta bem. E aí, nossa, mas foi muito engraçado, assim, porque eu tava chameguinha com ele. Não. Gente, não, é coisa que passa que dá até graça. E aí, depois, no final, ele olhou pra mim assim, não, eu queria te dar mais, mas eu não tava te entendendo. Aí eu... foi muito engraçado. É cada coisa que mas a gente esse professor é inconfundível. Quando vocês forem fazer a final disso, vocês vão saber quem é ele. Porque ele realmente... A pessoa fica literalmente sentada do lado dele, assim, real. É incrível. Não, e pra mim, até no começo eu pensei, não, será que tá acontecendo alguma coisa? A menina tá chorando, alguma coisa, porque ela tava muito perto do professor. E aí depois, quando foi minha vez, eu disse, agora eu sei. Bom, pessoal, então acho que a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado das Aproveitem, nossas informações, das nossas dicas. E é isso. Espero que vocês, né, consigam absorver o máximo de informações aqui do nosso podcast. E comentem também. Assim, se vocês já passaram por algum perrengue, tá? A gente quer muito saber. Se vocês, como foi a experiência de vocês aqui nos comentários também, fazendo a final de isto. Porque é legal, né? Trocar, assim, deixar para as próximas pessoas também que vierem aqui procurar como foram os nossos testemunhos. Então, a gente fica por aqui. Nos sigam no Instagram, @podeinformar, se inscrevam no canal. Fiquem atentos a novos episódios. E é isso. Tchauzinho. Beijinhos e tchau.